Olá, bom dia. Que a graça e a paz de Cristo esteja com todos nessa manhã. E que bom estarmos juntos agora, podendo aprender um pouco mais da palavra do Senhor na nossa escola bíblica dominical, nesse domingo, dia 7 de junho. E que você agora, já nesse momento, pegue aí a sua Bíblia, papel, caneta, para que a gente possa caminhar juntos aí nessa próxima, quem sabe aí, meia hora, nesse tempo tão gostoso, tão precioso, onde nós meditamos, onde nós aprendemos um pouco daquilo que o Senhor mesmo revelou para nós através da sua palavra. Vamos ter um tempo agora de oração, queridos, pedindo para que o Santo Espírito possa vir a nos direcionar, nos guiar nesse tempo, nesse momento. Santo e eterno Deus, somos o teu povo, o teu rebanho. Obrigado, Deus, porque apesar de nós, o Senhor fala conosco através da tua palavra, o Senhor se revelou a nós, e que o teu Santo Espírito agora, Senhor, possa nos orientar, nos direcionar naquilo que tu tens para nós e de nós, não só hoje, mas para todo o transcorrer da nossa vida cristã, vida essa, Deus, que nós entregamos a ti e queremos, em nome de Jesus agora, Pai, que o Senhor venha conduzir essa aula e que tu tragas também até aquelas pessoas, Deus, que tu tens agora, para que possamos juntos aprender da tua palavra, da tua lei, meditarmos nela para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós temos aí caminhado um pouco acerca do tema da aliança, do pacto do Senhor com o seu povo, conosco, e aqui então nós vamos continuar. O reverendo Alexandre também trabalhou conosco na semana passada, acerca um pouco da consumação, daquilo que viria, e agora então a gente já chega na temática da aliança e da cruz. Aí eu já peço para você abrir aí na sua Bíblia em Gálatas 6, Gálatas capítulo 6, verso 14, por favor. Mais aí no finalzinho da sua Bíblia, Gálatas 6, verso 14, que diz assim a palavra do Senhor. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Queridos, nós, quando olhamos a cruz, ela é, de fato, o centro da história. E ela precisa ser vista também sob essa perspectiva que nós temos caminhado aí ao longo dos nossos estudos acerca da aliança. Né? Ela que ilumina a aliança, né? Ilumina a cruz, e ela também acaba realçando toda aquela majestade, todo o poder que a cruz vem. Nós sabemos que o sacrifício vicário de Jesus, ele sim é um sacrifício terrível nesse aspecto humano, físico, toda a dor, todo o sofrimento que o nosso Senhor passa, sofre ali naquele momento, mas ao mesmo tempo esse sofrimento, ele nos traz vida. Esse sofrimento, ele agora traz luz e exalta toda a majestade do nosso Senhor Jesus. Uma vez que ele ali não está mais, na cruz ela está vazia, o túmulo está vazio, porque ele ressuscitou. Porque o nosso Redentor, ele vive. Hoje nós, então, temos essa vida nele. E aí, então, queridos, perguntas que ao longo da história, né, a humanidade se fez muito, era por que então Deus se fez homem? Por que Cristo teve que morrer no lugar de pecadores? E aí o homem, então, queridos, ele foi criado para que vivesse agora em aliança com Deus, glorificando. A gente lembra de uma das nossas primeiras aulas aqui, acerca do que aconteceu lá no Éden, em Gênesis 3,15, nós vamos voltar um pouquinho nessa temática, um pouquinho mais à frente agora, mas já relembrando aí tudo aquilo que o homem faz, a queda, o Senhor cria tudo para a sua glória, e a Bíblia nos conta que tudo que o Senhor fez e faz era bom, era perfeito, mas o homem vem
com o pecado entrando então agora na humanidade e vai e macula, mancha aquela beleza, maravilha que era então a criação de Deus. E aí com isso agora o próprio Deus, ele é um Deus justo e ao mesmo tempo é um Deus amoroso. Ele então resolve aquilo que nós então bagunçamos, aquilo que nós então trouxemos de problema. O próprio Deus, que é justo, não poderia ir contra a sua própria natureza. Então era assim preciso que se pagasse o preço, que se tivesse ali alguma punição nesse sentido. E aí o próprio Deus envia o seu Filho para que agora, morrendo em nosso lugar, se cumprisse tudo aquilo que era necessário ser cumprido, que deveria recair em nós o castigo. Ele recai, então, no Cordeiro perfeito, no homem perfeito, naquele que veio e que não pecou, e que não caiu, o único que poderia, então, pagar o alto preço, como ele paga pelo seu sangue, o Senhor Jesus Cristo. E então, queridos, uma vez que o homem, então, não cumpre a sua parte na aliança, Deus havia determinado que a quebra da aliança ela teria uma punição, a pena seria de morte. Gênesis 2,17 nos fala isso. Então Deus tinha que fazer morrer todos os seres humanos porque todos pecaram. E aí então vem esse ato de graça, de misericórdia do nosso Deus. Deus decide então agora conceder salvação e perdão. Mas ele não poderia invalidar aquilo que ele havia estabelecido. Ele não poderia ir contra a sua própria natureza de santidade, de justiça. E alguém teria de morrer em lugar dos pecadores. Por isso, então, Cristo vem em nosso lugar, cumprindo, assim, a aliança. Aquilo que nós observamos no Antigo Testamento de um animal ser sacrificado em prol do povo, ele era agora ali colocado no altar e era sacrificado, aquele sangue era aspergido, a fumaça quando enchia ali o Santo dos Santos, era a confirmação de que o Senhor havia recebido ali aquela expiação de pecados do povo. Entenda, isso apontava para o Cordeiro perfeito que viria. Mas esse sacrifício de animais era um sacrifício ainda imperfeito. Ainda era um sacrifício que não era perfeito porque precisava que fosse um de nós a morrer em nosso lugar. Não poderia ser colocado ali um animal diferente de nós, porque, vamos dizer assim, isso invalidaria todo o processo, toda a aliança celebrada do Senhor. Então, o Deus maravilhoso, perfeito, se encarna como um de nós, e aí então ele vive a sua vida aqui, se alimentando da nossa comida, aspirando o nosso ar, vivendo em nosso meio, no nosso mundo, não peca, não cai, e aí então nós mesmos o crucificamos. E ele ali, naquele ato de terrível, de dor, de angústia, de humilhação, é o ato também belo, maravilhoso, que nos traz vida, que nós agora podemos perceber e entender que os nossos pecados, as nossas faltas foram ali, naquele momento, naquele lugar, na cruz do Calvário, então, despejados, caíram sobre o nosso Senhor Jesus. E aí, então, agora a cruz no desenvolvimento dessa aliança, né? Nós, então, agora observamos a cruz aí no decorrer da história maravilhosa da salvação, um pouco do que nós já falamos aí durante as nossas últimas aulas, né? Como a aliança foi o que levou Jesus para a cruz, é natural que a cruz, isso é, aquela morte sacrificial e substitutiva de Cristo, esteja presente agora em todos os estágios da aliança, a forma de promessa, ou mesmo apontando o tipo, apontando então para aquele que viria, para aquele que cumpriria de forma plena, de forma perfeita, aquilo que aquele momento, aquela história, aquele ato não poderia
cumprir perfeitamente que o Antigo Testamento, então, simplesmente anunciava, indicava, descortinava. O Cordeiro Perfeito veio, o Senhor Jesus se encarna e cumpre de forma perfeita para que nós agora pudéssemos desfrutar plenamente desse pacto, dessa aliança com o nosso Deus. Então vejamos agora, queridos, como esse sacrifício substitutivo de Cristo esteve presente, mesmo que de modo, às vezes, implícito, em todos os estágios da aliança. Então, como falei no início, já pegue aí a sua Bíblia. Creio que a nossa aula, ela rende melhor, você também acompanha aí na sua Bíblia, na palavra do Senhor. Abra, por gentileza, em Gênesis 3,15, como disse há pouco, era um texto que nós retornaríamos. Então, Gênesis 3,15, o chamado pré-evangelho, diz assim, a palavra do Senhor em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, o Senhor aqui, o Senhor Deus, ele fala aqui com a serpente, com o diabo, que tenta ali a mulher, o homem, e consegue persuadi-los, e o pecado, então, entra na humanidade, no Éden, e com isso, então, o Senhor dá essa promessa de que ele porá inimizade entre o descendente da mulher e ele, o diabo. E aí, então, apesar do Senhor Jesus, de Cristo, ser sim humilhado, padecer, como a gente sabe, toda aquela via crucis, toda aquela humilhação que ele sofre, cuspido, martirizado ali, nu, colocado naquela cruz. Então o diabo, ele pensa naquele momento que ele está triunfando, que ele está realmente fazendo a vontade dele e tudo, e aí o Senhor diz, então, que o descendente da mulher ferirá a cabeça, mostrando que ele venceria, e venceu, e que a morte realmente não parou, não deteve o Senhor Jesus, mas muito pelo contrário, ele surge, e hoje, então, ele está à destra do Pai, como a nossa palavra do Senhor já nos indica, advogando as nossas causas ali, sendo, então, por nós o nosso Redentor, o nosso Remidor, o nosso verdadeiro Salvador. E aí, então, agora abra em Colossenses, agora lá no Novo Testamento 2, Colossenses 2, 14 e 15, querido. Colossenses 2, versos 14 e 15, e diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. O que seria humilhação para o Filho de Deus, para o Deus encarnado, na verdade, torna-se humilhação para o diabo, para o inimigo das nossas almas. Aquilo que ele pensava estar triunfando, na verdade, foi para ele uma humilhação, porque o Filho de Deus, ele morre, em 3 dias ele ressuscita. E aquele túmulo, então, vazio está, e ele ainda fica depois já bastante tempo também entre nós, aqui em nosso meio, mostrando que sim, ele ressurgiu, e que ele ainda ali ensinou, ele ainda conversou com os seus discípulos, ele se mostrou de fato para eles, de fato, aquele Deus conosco, o Emanuel. E esse é o nosso Senhor Jesus. Por isso, queridos, então, essa aliança do jardim, lá de Gênesis 3,15, aqui em Colossenses 2, 14 e 15, também nós podemos vê-la. E a cruz, então, no dilúvio. Agora volte, por gentileza, em Gênesis. Agora, no capítulo 8, de 1 a 5, é o nosso texto. Gênesis, capítulo 8. É a questão que já falamos aqui também, acerca do dilúvio. Gênesis 8, de 1
a 5, diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos do monte. Queridos, é uma palavra tão preciosa para nós, quando a gente percebe que Noé, ele foi mesmo que poupado da morte eterna, assim como nós também seremos. E aqueles que ficaram fora da arca são tais como os que hoje também estão fora de Cristo, estão longe do Senhor Jesus. Queridos, como falamos na nossa aula quando demos acerca do dilúvio, o Senhor Jesus é a própria arca. Nele nós nos refugiamos, nele nós encontramos vida, nós conseguiremos vencer as tempestades, como Noé, sua família ali conseguiu, aqueles animais a quem o Senhor então chamou a Noé para que ali colocasse na arca. O Senhor Jesus é tal como a arca, e aqueles que estão nela viverão eternamente. E aqueles que estão fora dele, aqueles que zombam dessa arca, como zombaram de Noé, aqueles que olham para essa arca com desprezo, dando as costas, são aqueles que vão padecer quando essa tempestade, esse dilúvio, e morrerão eternamente, né? A gente sabe que essa palavra de vida eterna, todos nós eternamente viveremos, alguns com o Senhor e outros ali no inferno. Então, queridos, a cruz no dilúvio, ela representa muito mais do que somente, e muitos pensam, né, que Noé representa o Senhor Jesus em alguns aspectos, mas a arca é realmente a melhor representação, ainda que imperfeita, como falamos há pouco. Nem todas as representações, nem todos os tipos apontam perfeitamente aquele que viria. Mas o Senhor Jesus, e hoje nós temos a Bíblia por completo, ela inteira, é aquele, então, que nós podemos depositar a nossa esperança, depositar a nossa segurança, a nossa confiança, da nossa família, assim como fez também Noé, entendendo que ele vai sim nos proteger, nos agasalhar, apesar dessa tempestade, apesar disso tudo aí fora, que por vezes nos deixa um pouco mais ansiosos com o porvir. Lembre-se, o nosso Senhor Jesus é aquele que deu a sua vida, que nos comprou com esse alto preço, para que nós tivéssemos, então, essa vida eterna nele. E a cruz, então, na montanha, queridos, ainda em Gênesis, agora um pouquinho mais à frente. Gênesis 22, 2. Veja aí comigo, por gentileza, Gênesis 22, verso 2. Diz assim: acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes, que eu te mostrarei. É um texto maravilhoso, um texto que mostra para a gente a fé de um homem, Abraão ali, já na sua velhice tem essa criança, e com mesmo assim ele cumpre ali aquilo, a ordenança, a ordem do Senhor. E para muitos as pessoas podem até pensar que o Senhor era um Deus injusto, ou um Deus, sei lá, de ironias, mas a gente tem que entender, queridos, que tudo tem um propósito para o Senhor. E os propósitos do Senhor são perfeitos, e isso, esse ato, esse momento, essa parte da história mostra de fato para nós, por exemplo, a fé desse homem, mostra para os pais, mães, que os nossos filhos, eles são do Senhor,
são consagrados para o nosso Deus, é o nosso Deus que os dá, é o nosso Deus que realmente pode, sim, levá-los, porque eles são do nosso Deus. Por isso, se você ainda não fez isso, ainda é tempo de você orar também pelos seus filhos, consagrá-los aos pés do Senhor e falar: Senhor, meus filhos são teus, Senhor, eles são para a tua glória, para o teu louvor. Se hoje eu os crio, é para que o Senhor seja neles glorificado, exaltado e bendito. E aí, então, queridos, esse Monte Moriá foi um lugar também que Davi consagra para que posteriormente Salomão viesse a construir o chamado Templo de Salomão. Jesus, queridos, é maior até do que esse próprio sacrifício feito ali de Abraão, depois foi sacrificado um animal, o Senhor mesmo dá o animal para que Abraão possa ali sacrificar, mas ele é maior do que esse templo. E ele havia ido algumas vezes lá, inclusive, o Senhor Jesus, nesse monte, e o Senhor é o cumprimento de tudo aquilo que simbolizava para Israel aquele templo, o local de encontro com Deus e o local da salvação. A gente sabe que o Antigo Testamento, a questão da Arca da Aliança, por exemplo, a questão do templo, simbolizava tal como a presença física do Deus ali, por exemplo, na Arca, acompanhando o povo no tempo no deserto, e no templo também, como se Deus estivesse ali presente no meio deles. E agora o Senhor Jesus é o Deus conosco. É o Deus encarnado, é o Deus presente em nós e através de nós. E aí, então, o Senhor Jesus, ele mesmo diz que ele é maior do que aquele templo. Ele é, de fato, aquilo que esse templo apontava, como falamos há pouco, de forma imperfeita. A presença real e física do Senhor encarnado ali. E aí, então, queridos, a cruz agora no deserto. Abra agora Números 21, por gentileza, um pouquinho depois de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números 21, 4 a 9 é o nosso texto. Números 21, de 4 a 9, diz assim, é a questão da serpente de bronze. Então partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos nesse deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem festio desse pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Moisés, queridos, aqui nesse momento, nesse texto, mostra aos israelitas que agora, para serem curados, eles precisavam olhar com fé para um objeto que simbolizava a maldição, que simbolizava aquilo que eles temiam, que eles estavam mesmo que até morrendo por conta daquilo. Como isso aponta para o Senhor Jesus? Ao ser pregado ali na cruz, ele assumiu sobre si os nossos pecados, fazendo agora maldição por nós. Aquela cruz para nós, terrível, aquilo que nós olhamos, e principalmente o povo ali naquela época do Império Romano, olhava para aquilo como um lugar de dor, um lugar de agonia, um lugar de desprezo, porque as pessoas que eram ali colocadas eram, vamos dizer assim, os da pior espécie, que faziam ali todo tipo, toda sorte de atrocidades. Hoje, nós, ao olharmos para a cruz, nós, com fé, nós olhamos para um símbolo que outrora era de maldição, mas que hoje é para nós um símbolo
de bênção, um símbolo que mostra hoje por que nós temos vida. João 1, 29, queridos. Primeiro capítulo do Evangelho de João, verso 29. João 1, verso 29, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha com ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso Senhor Jesus é esse Cordeiro de Deus, que agora nós, tendo com ele comunhão, olhando para ele como verdadeiramente o nosso Senhor, o nosso Salvador, entregando as nossas vidas a ele, assim como fez João, nós também devemos fazer. Olhar para ele e falar: eis o Cordeiro de Deus que tira, que remove o nosso pecado. Recai sobre ele, então, a nossa dor, toda a angústia da humanidade. E aí, então, agora, queridos, já olhando para o nosso texto aí que está passando aí na sua tela, Gálatas 6,14, nós olhamos as chamadas perfeições da cruz. Eu quero te chamar novamente a lermos essa passagem. Muitos irmãos foram chegando agora novamente aqui na nossa aula. Gálatas 6,14. É assim que diz a palavra do Senhor. Veja comigo, Gálatas 6, verso 14. Mas longe está de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O Messias, queridos, ele cumpriu a aliança. Pelo amor de Cristo, visto ali naquele sacrifício, visto ali na cruz, pela fé, nós somos dele e ele é nosso. É necessário, então, queridos, que vivamos comprometidos com essa aliança do Senhor, com esse pacto, mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, que nós pecaremos. Faça como temos feito, por exemplo, em nossos cultos. Tire sempre um tempo de confissão. Tire sempre um tempo para que você possa orar ao Senhor, entregar as suas faltas, as suas angústias, aquilo que tem, por vezes, mexido com o seu coração, aos pés do único, que pode, sim, tratar as nossas feridas e sarar o nosso viver. Por isso, querido, nesse tempo que nós vivemos, pessoas tão angustiadas, tempo onde as pessoas se mostram, por vezes, desesperançosas com o porvir, com a sociedade, com o país, não se esqueça que nós estamos e vivemos num mundo caído. Não se esqueça disso. Não se esqueça de que somente na eternidade com o Senhor nós viveremos em um mundo que não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, mas uma vez que nós estamos, que você tenha essa certeza de que você está coberto pelo sangue do Cordeiro perfeito. Você está agora agasalhado, abraçado pelo sangue daquele que veio, daquele que se deu por nós, daquele que se fez por nós maldição, para que nós, pecadores, perversos, pudéssemos ser achados pelo nosso Deus, justificados. Mas nós ainda caímos, nós ainda pecamos. E ele sim é aquele que pode verdadeiramente sarar, perdoar os nossos pecados. E aí, então, caminhando para a nossa conclusão desse tempo, o Senhor, ele soberanamente administra a aliança que ele mesmo estabelece com o seu povo, conosco, com o Israel do Antigo Testamento, com a igreja, o novo Israel de Deus, na nova aliança, de modo que ela seja agora cumprida perfeitamente em Cristo na cruz do Calvário, garantindo agora a redenção, a nossa redenção,
a redenção do seu povo. Do povo que o Senhor chamou, do povo que o Senhor trouxe para si, do povo santo. E aí tem o significado dessa palavra santo, separados, daquele povo separado do mundo, daquele povo separado pelo Senhor e para o Senhor. Nós somos esse povo, querido. E que alegria é sabermos disso, que é pela graça do Senhor. Nós, então, somos achados povo dele. Abra comigo agora, queridos, para nós encerrarmos a nossa aula na maravilhosa passagem de 2 Coríntios 5:21, segunda carta que Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 5, é o verso 21, que nós faremos aqui a leitura, que diz assim: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele, a justiça de Deus, o caráter do Senhor, aquela justiça que precisava ser feita, uma vez que pecamos e o salário do pecado é a morte. A morte recai, a ira de Deus recai, a justiça de Deus recai sobre o Senhor Jesus, sobre o seu próprio Filho. E aí, então, aquele que não conhece pecado, se faz pecado, ele o faz pecado por nós, para que nele fôssemos feitos agora justiça, para que nele fôssemos, sendo agora, pelo Senhor, justificados. E a pergunta retórica que eu deixo aqui para a sua reflexão, para a minha, para a nossa reflexão é: como essa verdade maravilhosa pode nos ajudar a lidar com algum tipo de sentimento de culpa que você tem agora? Alguma questão que, por vezes, precisa aí ser trabalhada no seu interior, no seu coração, tão fundo, por vezes. Quando a gente olha para o nosso Deus, a gente tem a certeza que nós somos, sim, alvo dessa maravilhosa graça, desse maravilhoso perdão, dessa maravilhosa misericórdia. Não temos mérito algum, não é por algo que façamos ou deixemos de fazer, mas é unicamente pelos méritos, pela suficiência, pelo maravilhoso sacrifício do nosso Senhor Jesus, que nos dá agora a vida eterna, a vida em abundância. Queridos, é muito bom nós estarmos nesse tempo de escola bíblica dominical, termos esse tempo aqui do ao vivo, mensagens aqui de bom dia, dos irmãos aqui no nosso chat, que Deus continue a abençoá-los. E essa, então, é a última aula dessa temática da aliança que nós, então, tivemos. E aqui eu vou agora projetar um slide, vamos ver se a gente consegue vê-lo. Essa agora é a temática da nossa aula a partir da semana que vem, do nosso tema que nós vamos, então, trabalhar daqui para frente. Igrejas em apuros, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Queridos, essa é uma revista da nossa editora, da Cultura Cristã, e aqui eu vou colocar no nosso chat o link, e que a gente pode fazer. É uma revista que agora a nossa editora, de forma muito sábia, lançou virtualmente na Amazon. E aí, então, eu coloquei agora no Facebook, aí no chat, o link. Ela está à venda, acho que a R$1 só. E aí a gente vai poder, nós daqui, pastores e vocês daí, acompanhar também agora a nossa lição. Você vai ter aí essa revista do aluno, para que nessas próximas lições aí, cerca de 10, 12, até 15 lições, nós possamos, então, caminhar agora nessa temática tão interessante, tão importante, acerca das igrejas ali no Apocalipse, as 7 igrejas. Nós vamos, então, agora fazer essa caminhada. Esse é o livro, essa, na verdade, é a revista da editora Cultura Cristã, está aqui no nosso chat o link, e que nós possamos ser também, como fomos nessas lições que tivemos, abençoados, fortalecidos na nossa fé. Queridos, nós vamos agora orar
mais uma vez ao nosso Deus. Quero aqui colocar a sua vida, a vida da sua família, também aos pés do Senhor, nesse tempo tão importante que nós já tivemos aí a orientação do Senhor para as nossas vidas, e agora, então, um tempo aí tão importante para nós, quando nós agora vamos nos dirigir diretamente ao nosso Deus. E é isso que eu também quero te desafiar a fazer ao longo aí da semana, do seu tempo, da sua rotina. Eu sei que, mesmo em casa, são tantos afazeres, tantas coisas que acabam tirando um pouco o nosso tempo devocional com o Senhor, mas eu quero te desafiar que você continue, persista em buscar o Senhor, em assistir às lives dos pastores durante a semana, em ler a sua palavra de Deus, a palavra do Senhor em casa, sozinho, tendo esse tempo de solitude, a sós com Deus, e que também nos nossos cultos, escola bíblica dominical, das crianças também, nas tardes de domingo, enfim, temos aí, graças ao Senhor por isso, a tecnologia a nosso favor. Aproveite também esse tempo, mas busca o Senhor. É a sua espiritualidade, é a sua vida com o Senhor que realmente você, eu, cada um de nós precisa cada vez mais buscar, porque é nele que nós, como falamos, devemos depositar toda a nossa confiança, a nossa segurança, a nossa esperança. Vamos então orar, queridos. Santo Deus, somos o teu povo e nós te agradecemos, Deus, porque não há outro a quem nós queremos louvar, bendizer, glorificar, exaltar, não há outro a quem nós queremos colocar como primeiro nas nossas vidas, Deus. Mas somos pecadores, somos falhos e levantamos por vezes ídolos, tiramos o teu lugar, Deus, e colocamos pessoas, colocamos situações, ideologias, ó Deus, que tu possas, em nome de Jesus, vir a reinar sobre as nossas vidas. Tu possas também, Deus, visitar cada lar, cada família aqui que nos acompanha, a nossa igreja como um todo, a liderança, os departamentos. Ó Deus, tu possas abençoar, continues a fortalecer a cada um de nós, Deus, e que possamos desenvolver também individualmente uma vida com o Senhor, aumentar contigo a nossa fé, a nossa comunhão, porque num tempo como nós vivemos agora, Deus, o que tem valido mais é, sem dúvida nenhuma, a nossa espiritualidade. É saber que o nosso porvir, é saber que o nosso futuro está nas tuas mãos. Está, Deus, aos teus pés, e aos teus pés nós nos entregamos, Pai. Abençoe-nos ao longo desse domingo, abençoe, Deus, ao longo dessa semana, e que possamos ser em Ti, Deus, verdadeiramente, Pai, abençoados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Te oramos em Cristo Jesus, o nosso Salvador e Redentor. Amém. Queridos, que você tenha aí uma excelente semana, um excelente domingo. Às 11h30 teremos o nosso próximo culto e às 19 horas também. Você é convidado a participar do nosso culto da noite. Que Deus te abençoe.